E aí, galera, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma nuvenzinha maravilhosa com gotinhas. Pra gente começar, nós vamos fazer um anel mágico. E hoje eu vou trabalhar esse amigurumi em ponto X. Um ponto baixo, trabalhado em X, tá bom? Aqui eu fiz a primeira argolinha, não precisa contar com ela, eu vou fazer 6 pontos baixos aqui. Como que eu faço ponto baixo em X? Se a gente estivesse fazendo um ponto V, né, a gente viria com a agulha por aqui, puxaria e faria o ponto baixo. Ele fica um Vzinho. Aqui não vai dar para enxergar muito bem por conta da linha branca. Mas o ponto X, ele funciona da seguinte forma: a gente vai fazer o mesmo movimento entrando por baixo da argola, só que ao invés de a gente vir por lá, a gente vai vir por esse lado aqui e puxar de cima para baixo e fazer o ponto. Pronto, esse é o ponto X. Então, não vai dar para enxergar muito bem aqui o desenho, mas ele faz um xizinho. E eu vou fazer esse trabalho dessa forma para vocês verem que vocês podem fazer tanto em ponto baixo desenhado em V, como em X. Finalizei meus 6 pontos sem contar com a correntinha inicial. Vou fechar com o anel mágico. Ó, fechei aqui nosso anel mágico. Vou vir aqui na primeiro Vzinho deitado, não vai dar para enxergar muito bem, ó. Nesse V aqui, e vou entrar com a agulha nas duas alcinhas. Vou continuar aqui na segunda carreira, fazendo 2 pontos no mesmo ponto. Então, eu fiz um ponto, entrar no mesmo lugar e fazer outro ponto, ponto baixo. E aqui, fiz o meu primeiro aumento, vou fazer mais 6 aumentos, totalizando 12 pontos no final. Finalizei a segunda carreira com 12 pontos baixos, eu fiz um aumento em cada ponto. Agora, nós vamos para a terceira carreira, vamos colocar o nosso marcador, a nossa linha, ou o marcador que você tiver aí. Vamos fazer aqui um ponto baixo, sozinho, no próximo um aumento, que são 2 pontos baixos no mesmo lugar. Vamos percorrer essa carreira toda dessa forma. Finalizei a carreira, a terceira carreira, com um ponto baixo, sozinho e um aumento. A próxima carreira, nós vamos continuar fazendo aumentos. Então, essa próxima carreira, a gente vai fazer 2 pontos baixos sozinhos e um aumento. E aí, a gente vai percorrer a carreira toda dessa forma. E nas próximas 2 carreiras, nós vamos fazer... nós vamos fazer 2 pontos baixos sozinhos e um aumento. Na próxima, 3 pontos baixos sozinhos e um aumento. E na outra, 4 pontos baixos sozinhos e um aumento. Tá bom? E voltamos aqui, eu finalizei aqui, então, a carreira 6. Agora, da carreira 7 até a carreira 10, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Então, são 4 carreiras, 7, 8, 9, 10, só de ponto sobre ponto. Aqui nós temos 36 pontos baixos. Voltamos aqui, eu finalizei a carreira 10 e agora nós vamos fazer a carreira 11 e 12 iguais. Como que vai ser feito? O primeiro vai ser ponto baixo, então vamos lá. Vamos marcar aqui, né? Colocar o marcador. Então, esse aqui vai ser um ponto baixo, normal. Vamos fazer 3 diminuições. A primeira, a segunda, pega as 2 alcinhas da frente e faz um ponto baixo. A terceira. E agora, até o final, nós vamos fazer em pontos baixos normal, tá bom? Que aí vai dar no total aqui, o resto dos pontos, 29 pontos. Aí, nós vamos finalizar essa carreira com 33 pontos baixos. A carreira 12 vai ser a mesma coisa, você vai iniciar com um ponto normal, vai fazer 3 diminuições e vai fazer toda a carreira em pontos baixos. Voltamos aqui, agora nós vamos para a carreira 13. Na carreira 13, nós vamos fazer 3 aumentos aqui. Primeiro aumento,
Então, fiz 3 aumentos aqui, e nós vamos seguir aqui toda a carreira com pontos baixos. Finalizei aqui a carreira 13 com 33 pontos baixos. Agora, na carreira 14ª, nós vamos fazer 3 pontos baixos, 3 aumentos e finalizar a carreira com pontos baixos. Então, nós vamos fazer 3 pontos baixos aqui, sozinhos. 1, 2, 3. Nesses próximos 3 pontos, vamos fazer aumentos. E aí, a gente vai seguir na carreira com pontos baixos, ponto sobre ponto, até finalizar a carreira, que vai totalizar 36 pontos baixos. Na carreira 15, a gente vai fazer 4 pontos baixos e 3 aumentos. Então, e finalizar a carreira com ponto sobre ponto, até acabar essa carreira 15. Finalizei a carreira 15, deu 39 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer a carreira 16, que são 7 pontos baixos e 3 aumentos seguidos. E depois, 30 pontos baixos, ponto sobre ponto, até finalizar a carreira com 42 pontos baixos. Voltamos aqui, a gente finalizou a carreira 16. Agora, a gente vai começar a carreira 17. Da carreira 17 até a carreira 20, então são 4 voltas, 4 carreiras, 7, 18, 19 e 20. Nós vamos fazer 42 pontos baixos, ponto sobre ponto, sem aumento nem diminuição. Voltei aqui, nós vamos fazer a carreira 21, que são 6 pontos baixos sozinhos, 3 diminuições seguidas e 30 pontos baixos, que aí é ponto sobre ponto até finalizar a carreira. Finalizamos a carreira 21, vamos fazer a carreira 22, são 5 pontos baixos sozinhos e 3 diminuições seguidas. E depois a gente finaliza com ponto sobre ponto, dando 28 pontos aqui até chegar no final, tá bom? Somando aqui tudo, 36 pontos baixos. Finalizamos a carreira 22, agora a gente vai fazer a carreira 23. Na carreira 23, a gente vai fazer 5 pontos baixos, sozinhos, 3 aumentos. Vamos fazer 3 aumentos e aí finalizar com 28 pontos baixos até chegar no final. E aí vai totalizar 39 pontos baixos por toda a volta. Agora, na carreira 24, nós vamos fazer 6 pontos baixos, sozinhos, e 3 aumentos, igual assim, a mesma lógica que a gente fez a carreira 23, a carreira anterior, tá bom? Então, 6 pontos baixos corridos e 3 aumentos também corridos. E aí, a gente faz aqui ponto sobre ponto até finalizar a carreira. Finalizei a carreira 24, agora a gente vai fazer a 25, que são 8 pontos baixos, assim, corridos, né? Ponto sobre ponto, 8 e 3 aumentos novamente. E aí, a gente vai finalizar aqui com 31 pontos baixos até chegar no final da carreira, tá bom? Vai totalizar a carreira inteira com 45 pontos baixos. Finalizamos a carreira 25, agora na carreira 26 a gente vai fazer praticamente a mesma coisa, só muda os pontos, tá? A quantidade. Vamos fazer 10 pontos baixos corridos, né? Ponto sobre ponto, 3 aumentos e finalizar com 32 pontos baixos até chegar aqui no final, ponto sobre ponto também. Aí, aqui a carreira inteira vai ter 48 pontos. Agora, nós vamos fazer a carreira 27. Na carreira 27, a gente vai fazer ponto sobre ponto. Então, nós vamos fazer 10 carreiras, ponto sobre ponto, totalizando 48 pontos em cada volta. Então, vamos fazer da carreira 27 até a 36, fazendo ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição, tá bom? Vou fazer as 10 carreiras aqui, ponto sobre ponto, e já volto. Eu fiz a primeira carreira de ponto sobre ponto, no caso a 27, e eu parei aqui para poder mostrar para vocês como a gente vai subir 10 carreiras. Para que a gente não se perca, eu costumo fazer assim, eu venho aqui por trás, puxo essa linhazinha e entro aqui também numa próxima.
mais pra frente e entro com a linha também. Pra ficar marcadinho. Então, eu faço a primeira carreira de ponto sobre ponto e embaixo dela, entre a carreira anterior e ela, eu coloco um tracinho aqui de linha pra saber que essa aqui de cima foi minha primeira carreira de ponto sobre ponto, tá? Só pra gente não se perder, como são 10 carreiras, tá bom? Voltei e terminei aqui as 10 carreiras de ponto sobre ponto, tá bom? Vamos marcar agora para colocar o primeiro olhinho. A gente conta aqui do anel mágico até chegar na carreira 20 e 21. A gente vai colocar o olhinho entre a carreira 20 e 21. Então, a gente conta 1, 2, 3, 20 e 21. Então, essas duas carreiras é a 20 e 21. E daqui de baixo para cima, ó, nessa aqui, ó, essa daqui já tá na curva. Então, nessa carreirinha aqui, a gente vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a gente colocou aqui, depois que a gente contou 8, a gente colocou a agulha entre a carreira 20 e 21, tá? Então, aqui onde tá o alfinete, a gente vai colocar o olhinho com a trava. Ó, coloquei o olhinho e agora a gente vai travar ele. Pronto, tá travadinho. Vamos começar agora a carreira 37. Na carreira 37, a gente vai fazer 11 pontos baixos, ponto sobre ponto, né? E aqui nós vamos fazer 3 diminuições. Depois das 3 diminuições seguidas, a gente vai seguir aqui com ponto sobre ponto até finalizar a carreira. Terminei a carreira 37, agora a gente vai fazer a carreira 38 com 10 pontos baixos, ponto sobre ponto, né? 10 pontos corridos aqui e 3 diminuições seguidas. E aí, a gente finaliza toda a carreira com ponto sobre ponto também, tá? Essa carreira vai totalizar 42 pontos baixos. Voltamos aqui e agora a gente vai colocar o segundo olhinho. O segundo olhinho a gente vai colocar entre a carreira 33 e 34. E contar de baixo para cima 8 e colocar, tá bom? Então, se aqui é 20 e 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, tá? Então, a gente vai colocar o olhinho com a trava bem nesse buraquinho aqui. Verifique se está bem alinhadinho mesmo contando, tá bom? Prontinho, a gente colocou os olhinhos, colocamos um pouco de enchimento até, né, a superfície aqui. E agora a gente vai para a carreira 39. Na carreira 39, a gente vai fazer 9 pontos baixos corridos aqui, 3 diminuições corridas também e ponto sobre ponto, né, até chegar aqui no final. Finalizamos a carreira 39 e vamos fazer a 40. A 40 a gente vai fazer 8 pontos baixos, ponto sobre ponto, 8. Depois a gente vai fazer 3 diminuições corridas aqui, 1, 2, 3. E vamos seguir aqui fazendo 25 pontos baixos até chegar no final. Aí, o total aqui vai ficar 36 pontos. Caso a fibra siliconada esteja atrapalhando para você fazer, é só você colocar a mão sobre ela aqui, empurrar e ir fazendo os pontos. Na carreira 41, a gente vai fazer 7 pontos baixos corridos, 3 diminuições, 1, 2, 3, e vamos fazer ponto também sobre ponto até finalizar a carreira, tá bom? Totalizando 33 pontos. Na carreira 42, a gente vai fazer 7 pontos baixos, ponto sobre ponto. Vamos fazer 3 aumentos aqui e vamos seguir aqui com 23 pontos baixos até chegar no final, totalizando 36 pontos em toda a carreira. Agora, nós vamos fazer a carreira 43 e nela a gente vai fazer 8 pontos baixos aqui, corridos, ponto sobre ponto, 3 aumentos, 1, 2, 3, e 25 pontos baixos até chegar no final, aí vai totalizar nessa carreira 39 pontos.
Voltamos aqui e a gente vai fazer agora a carreira 44. A 44 a gente vai fazer ponto sobre ponto, que vai totalizar 39 pontos, né? Que é o que tem aqui agora. Nós vamos fazer da 44 até a 47, assim, com ponto sobre ponto. Então, vai ser 44, 45, 46, 47. 4 carreiras de pontos sobre ponto. Prontinho, a gente fez aqui 4 carreiras, né, de ponto sobre ponto. Agora, nós vamos fazer a carreira 48, que são 9 pontos baixos, 3 diminuições e ponto sobre ponto até chegar no final. Finalizei a carreira 48, agora a gente vai fazer a 49. A gente vai começar a fechar aqui o amigurumi, tá bom? Então, nós vamos fazer aqui 4 pontos baixos e uma diminuição. 4 pontos baixos, uma diminuição. A gente vai repetir isso por 6 vezes. Então, até finalizar a carreira, nós vamos fazer 4 pontos baixos, uma diminuição e assim vai. Voltamos e agora a gente vai fazer a carreira 50, que são 3 pontos baixos e uma diminuição. 3 pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer essa repetição até finalizar a carreira. Agora, a próxima carreira, 51, a gente vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. 2 pontos baixos e uma diminuição. Voltei aqui antes de fazer a carreira 52 para a gente encher, porque agora já ficou bem pequenininho o buraco. E aí, para a gente conseguir colocar fibra siliconada, vamos colocar já agora, tá bom? Pronto, agora sim dá para fazer a carreira 52 com um ponto baixo e uma diminuição, fazer essa sequência até finalizar aqui a carreira. Aqui na carreira 53, nós vamos fazer toda ela de diminuição. Fizemos as 6 diminuições, agora nós vamos puxar o fio, cortar, vamos colocar uma agulha de tapeceiro e aqui nós vamos passar por todas as... Ó, aqui tá o marcador, tá vendo? Então, a gente vai vir aqui, nessa alcinha aqui de fora. Então, vamos passar sem apertar por todas as alcinhas de fora, que também são 6. Pronto, nós passamos por todas elas. Vamos tirar aqui já esse marcador. E agora nós vamos puxar, ó. Puxa bem. Vamos entrar aqui no meio. Sair por algum ponto. Depois que você passar por algum ponto, você vem de novo assim, ó. Não pelo mesmo buraco, mas de repente assim um pouquinho mais pra frente, tá vendo? E sai lá do outro lado. Arruma aqui pra não ficar com defeito. E corta. Agora, nós vamos fazer aqui a boquinha. Para nós fazermos a boquinha, nós vamos tirar aqui um fio só, porque o fio vem com 4, né? Esse aqui já tá até cortado com 2. Coloquei minha agulha de tapeceiro na linha e fiz uma marcação aqui. Contei mais ou menos 3 pontos desse lado, 3 desse lado e coloquei mais ou menos na mesma direção, quase no final do olhinho, tá? E aí, como que a gente vai fazer? Nós vamos colocar a agulha aqui por baixo e sair nesse ponto aqui, ó. Deixa um fiozinho sobrando aqui, ó.
Agora, nós vamos vir aqui, onde tá esse, com a agulha aqui, e colocar desse jeito. E agora, nós vamos passar aqui, ó, peraí, tem que achar o buraquinho. 2 pontos, tá vendo aqui? 1, 2. Desse lado também, 1, 2. Se você quiser botar a agulha aqui também, pra não se perder. A agulha, ela tem que passar por cima da linha. Ó, a linha aqui tá embaixo, tá vendo? Então, a agulha tem que passar por cima da linha pra poder travar essa boquinha. E aí, a gente vai entrar aqui no mesmo lugar e vai sair aonde está essa linha aqui. Depois que entra aqui no mesmo buraquinho, a gente vai dar um nó, 2 nozinhos. E colocar a agulha de tapeceiro. Vamos entrar nesse buraquinho, nesse mesmo buraquinho. E passar por algum ponto. Do outro lado. Puxa para poder sumir, ó. E corta. Puxa mais um pouquinho para poder, quando você apertar, sumir. Prontinho. Vamos fazer agora as bochechas, tá bom? As bochechinhas a gente vai fazer um anel mágico, enrolando mesmo no seu próprio dedo, porque é bem pequenininho, tá bom? Vamos fazer 6 pontos baixos aqui dentro, sem contar com esse primeiro. Fiz 6 pontos, vou puxar o fio do anel. A gente vai virar aqui. E vai fazer aumentos aqui em toda a carreira, totalizando 12 pontos baixos. Agora que a gente finalizou, fizemos os 12 pontos, nós vamos puxar. Se você for costurar, você coloca uma quantidade boa de fio, se você for colar, não precisa, tá bom? A gente vai pegar aqui esse fio aqui, vamos passar de dentro para fora a agulha e jogar ele lá para trás. Aqui atrás, você vai pegar uma alcinha dessa, aí você pega a agulha de tapeceiro, solta aqui um pouquinho, o ponto, ó, e entra com a agulha. Depois que você entrar com a agulha, você vai dar um nozinho, então você vai puxar o fio e dar um nó. Aqui, se você quiser, nesse fio aqui do meio, abrir ele. E também dar um nó, só para garantir. Depois que a gente der esses 2 nozinhos, a gente já pode cortar o fio mais gentezinho, para não atrapalhar a gente. Pronto, aí você vai fazer uma outra dessa. Vamos colar a bochechinha. Eu não vou filmar aqui não vou fazer a costura, porque vai ficar muito longo o vídeo. Então, eu vou colar com essa cola da Círculo, ela é muito boa, tá bom? Se você quiser costurar para garantir, fique à vontade. Então, a gente vai colar isso aqui, ó, quase no finalzinho do olho. Bem aqui. Voltei aqui, já colei. E aqui eu diminuí um pouquinho a boquinha. Ela tava nesse ponto aqui, eu vim pra esse. E aqui tava nesse, eu vim pra esse. Pulei um ponto pra dentro de cada um, tá? Caso você queira fazer assim como o meu.
que eu achei que ela estava muito aberta. Mas aí é do seu gosto, tá? Agora a gente vai aprender a fazer a gotinha. Nós vamos fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Sem contar com essa primeira correntinha que a gente subiu. Terminei, vou fechar o anel mágico. E aí, a gente vai fazer aumento de 12, finalizar com 12 pontos aqui, fazendo aumento em todos os pontos. Então, 2 pontos baixos no mesmo ponto, em todos eles, totalizando 12 pontos. Depois que você fizer os 12 pontos baixos, os aumentos, né? A gente vai para a próxima carreira, você vira aqui, já abre esse ponto, já dá um nozinho e corta. Vou cortar até mais um pouquinho. Vamos colocar um marcadorzinho se você quiser, tá? Quiser não se perder nos pontos, tudo. Então, a gente vai fazer aqui agora 3 carreiras, só ponto sobre ponto. Finalizei aqui as 3 carreiras, subi as 3 carreiras. Agora, a gente vai encher. A gente pega só uma quantidade bem pequenininha assim, eu faço na bolinha. E empurro com a agulha mesmo. Agora, nós vamos fazer aqui nessa última carreira, toda ela em diminuição. Fiz no total 6 diminuições, puxo o fio, corto, tiro o marcador. E aí, a gente pega a agulha de tapeceiro para poder finalizar aqui a gotinha. A gente vai fazer igual a gente fez na nuvem. Vamos passar aqui, ó, pela alça de fora dos pontos. 6 vezes. Vai puxar. E vai entrar aqui no meinho e sair numa pontinha aqui. Tenta não sair aqui nesse miolinho aqui, porque esse miolinho a gente vai passar um fio branco no meio dele. Puxa e corta. Prontinho. Eu deixei a última gotinha, a última fiozinho de gotas para montar com vocês, tá? A gente vai pegar um pedaço, mais ou menos de 2 palmos, um pouquinho mais, de fio branco. Vamos dar 2 nozinhos aqui na ponta. Vamos cortar esse restinho aqui de linha. E vamos colocar a agulha de tapeceiro aqui nessa ponta. Coloquei aqui a agulha de tapeceiro. A gente vai pegar aqui no meio, ó, e sair lá do outro lado. Colocar o primeiro. Agora, a gente vai colocar os nossos 2 dedos assim, ó. Vai laçar. Vou fazer um nó, na verdade, mas é que eu faço assim, ó. E aí, ó, eu solto e tem que fazer esse espacinho de 2 dedos. Aí, eu vou com cuidado aqui para poder... Pronto. Aí, agora, a gente vai colocar a próxima cor e cada cor a gente vai fazer dessa forma, tá bom? A gente vai pegar aqui a outra cor. Para travar. Vamos fazer o mesmo procedimento. Enrola, vem aqui, passa aqui, solta e ajusta aqui. Para fazer a costura, nós vamos fazer o seguinte, né? A costura das gotinhas.
Faça primeiro sempre a do meio. Eu vou mostrar aqui mais uma como que eu fiz essa, para vocês aprenderem. E para eu demarcar, eu vi o meio da boca e desci até aqui, até o meio. E aí, eu demarquei aqui na boca e fiz esse ponto aqui. E coloquei a primeira, tá? Vamos colocar aqui a segunda para vocês verem como que eu fiz. Aqui eu pulei 6 pontos de espaço. Então, eu vim aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, coloquei a agulha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, agulha. Tá bom? A agulha não, alfinete, para demarcar. Então, eu viro aqui. Para finalizar, a gente vai pegar aqui, colocar as gotinhas numa agulha de tapeceiro. E aonde tá o alfinete, nós vamos passar a agulha por um pontinho. Os que são mais compridos, que tem 4 gotas, você deixa mais gentezinho. E o outro você deixa um pouquinho maiorzinho. Vai voltar aqui, fazer um ponto aqui, um nozinho. Puxa bem assim, ó, um nozinho. Deu um nozinho, você entra pelo mesmo buraquinho e sai lá do outro lado. Puxa bem e corta. Aí, você vai fazer com todos eles dessa forma, tá bom? Pessoal, terminei. Aí, se vocês quiserem, vocês podem colocar aqui uma alcinha aqui em cima para pendurar na porta do quarto, fazer de mobile, colocar na porta do guarda-roupa da criança, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deem um like aí nesse vídeo, porque eu amei, eu achei que ficou super fofo, tá bom? Me curtam no Instagram e me segue aqui também no YouTube, tá bom? Beijo! Tchau, tchau!